Flamengo reclama de uma posição irregular do Mike. Eu já vou te dar boa noite nessa bomba, tá? Não vou nem te dar oi. É assim, pimba. Pra gente já entrar nesse assunto do gol do Palmeiras, se foi ou se não foi irregular. Boa noite, viu, minha querida? Boa noite, Mari Zupac, Silas, fã de esporte. Flamengo reclama só depois, porque no jogo ele não reclama. Sim. O Santos não reclama, os jogadores não reclamam, a comissão técnica não reclama, ninguém reclama. Aí depois você provavelmente escuta um ou outro comentário, aí você vai na entrevista coletiva e acaba falando do lance. Pra mim, assim, primeiro que não é um jogo fácil, Mari. Um jogo desse nível nunca vai ser fácil, por mais que você coloque o melhor árbitro, o melhor trio, a melhor equipe de arbitragem hoje que nós temos no Brasil, porque foi isso que a CBF fez. O Wilton Pereira Sampaio hoje é o melhor árbitro que nós temos. Tava na Copa do Mundo há pouquíssimo tempo. Exatamente, uma Copa do Mundo, foi muito bem numa Copa do Mundo, né? Tanto que foi até o final, ficou entre os árbitros que não foram sendo eliminados ali. Então você coloca o seu melhor árbitro. E o jogo não é fácil. Palmeiras e Flamengo hoje nunca vai ser fácil. Semana passada a gente estava aqui falando dos jogadores fazendo bolinho na Edna. No clássico, Palmeiras e São Paulo. Ah, mas é porque é mulher. Não, hoje o Wilton também sofreu isso. Você via em alguns momentos os dois times, os jogadores em cima dele. Então, assim, não tem como falar que é um jogo fácil. Então você tem muitas tomadas de decisões e dentre essas tomadas de decisões tem lances que pela regra cabem interpretação. O que estão mais falando desse último, tá ótimo. Você vai falando aí, ó. Desse último lance, que é o gol do Palmeiras, o último gol contra o Flamengo, que falam de um possível impedimento. O que é importante a gente falar, primeira parte da regra 11, o impedimento. Estar em posição de impedimento não constitui uma infração em si. Ou seja, o jogador pode estar em posição de impedimento. O que ele não pode? Participar de jogo ativo. E aí tem alguns pontos na regra que falam que é participar de jogo ativo. E aí, se a gente tiver a tela aqui, o que fala desse lance, eu já até vou falar para vocês. Nesse caso, ele não toca a bola, ele não ganha uma vantagem, o jogador que está em posição de impedimento. Então, a gente vai falar da questão de interferir no adversário. Se o jogador em posição de impedimento, que é o Mike, né? Interfere ou não na ação do Santos. E pra mim, olhando o texto da regra do jogo, eu não encaixo em nenhum momento em interferência. Por quê? Primeiro ponto da regra ele interfere bloqueando a visão do Santos? Não, o Santos tem totalmente a visão da bola o tempo inteiro. A hora que sai do pé do menino, a hora que a bola vai entrar, ele não bloqueia a visão. A tela que você tinha pedido. A tela que tá aqui, ó. Interferência em uma das seguintes maneiras. Ele não bloqueia, ele não obstrui claramente a linha de visão. Ele disputa a bola com o adversário? Não, porque a bola não tá nem em disputa entre eles. Ele tenta claramente jogar a bola que se encontra próximo a si, ou quando a ação causa impacto, a bola não tá nem perto dele e ele não tenta jogar essa bola. Ao contrário, tem um momento que ele tenta sair da bola. E o último, praticando uma ação óbvia que tem impacto claro na possibilidade de o jogador jogar essa bola. Esse aqui, ele entra muito mais naquele, quem assistiu, quem não assistiu fica um pouco difícil, mas City e United, que reclamaram muito no último gol do United, que aí o jogador vai jogar aquela bola e de repente faz uma ação ali muito próximo da bola que acaba interferindo, entra muito mais nessa questão. Então a regra em nenhum momento fala que um jogador em posição de impedimento não pode ter um contato com o goleiro. A regra não fala isso. Ela fala isso aqui. E eu olhando essa parte do texto da regra 11 de impedimento, eu não vejo em nenhum momento criar impacto no Santos para você marcar uma infração de impedimento. E o Santos sai. O Santos, ele tem a questão de jogar, ele recolhe o braço, ele não reclama no campo de jogo. Eu, pela regra do jogo e pelas imagens, analisando, entendendo o futebol, eu não vejo o Mike interferir. Eu vou pedir pra encher a tela com o lance, que eu quero fazer uma pergunta pra Renata, então. Na hora eu fiquei assim, não sei o que fazer. Porque, tem uma imagem de trás que eu acho que é mais clara, né? Vai agora, Aí.
ele faz o contato, só que o próprio Santos, ele já vai meio sem, vou, mas não vou. Ele já tá meio desistindo. Malandragem pra ele, o movimento do Santos, tecnicamente, no lance, ele foi muito ruim. O Santos, ele tira a mão do lance. Sim. Mas não houve um contato, assim, independentemente do Santos ter feito esforço ou não, ele dá uma trombada no Mike. Mas isso não é suficiente pra atrapalhar a fazer. Ele mesmo já não tava no lance, é isso? Então aí a gente tem um outro ponto que a gente, muitas vezes, e a própria regra 11 fala, que tem hora que a gente sai da regra 11 e a gente pode ir pra uma regra 12. Porque se ele vamos dizer, ele comete uma carga, ele comete um salto no adversário, um bloqueio no adversário, aí a gente não tá nem falando mais de impedimento, a gente já tá falando de falta. Tá? De uma falta que a gente vai pra regra 12. Você vê essa ação dele gerar impacto na ação do Santos? Ou você acha que o Santos... Ele mesmo já não foi na partida. Mas o Rê, ele não poderia ter provocado isso, o Santos? Eu pergunto, será que não faltou um pouco de malandragem pro Santos ali, ele se chocar contra o Mike? Sim, poderia. Que faz parte do futebol. Sim, porque a área pequena é dele, né? A verdade então, pela regra, na teoria, não, sim, não, mas qualquer coisa que você tenha um contato a mais, que você acaba tendo uma vantagem, é muito mais fácil o árbitro marcar a favor do goleiro. Porque assim, eu acho que tem muito disso. No lance eu tava observando muito, eu fiquei bem perdida pra ter uma opinião. E tá tudo bem, às vezes, a gente ficar confuso e não ter uma opinião. E tem lances que cabem interpretação, né, Mari? E tá tudo bem, né? Você tem que entender. Mas assim, a minha questão foi, eu acho que passa muito por isso. A reação do Santos logo depois do gol. Acontece o gol, a câmera vai no Gabriel Menino comemorando, que é o que a gente tem acesso de imagem também, o Gabriel Menino vai comemorando, e atrás você olha o Santos tá conversando com a zaga do tipo, não pode deixar o cara sozinho aqui pra finalizar. Naquele momento o Santos não se sentiu obstruído. Prejudicado. Não foi que ele apontou pro Gabriel Menino, bateu alguma coisa. Sim. Mas os goleiros hoje reclamam, né? Eles têm essa ação de quando eles são atrapalhados. Hoje eles sabem disso, eles conhecem essa parte da regra. Já a primeira coisa de fazer não, olha aqui, me atrapalhou, olha aqui, gerou impacto. E o Santos não faz isso. E quando você fala, eu tava falando com o Silas fora do ar, né? Que é muito importante nessas horas a gente escutar o goleiro, escutar o jogador, o treinador, porque tem partes da regra que realmente cabem interpretação. Sim. E a hora que você fala com um treinador de goleiro, com um goleiro que eu acabei conversando até antes de entrar no ar, todos eles falaram que a ação não realmente... Que a torcida do Flamengo está reclamando no quarto gol. Que o Mike teria participado do lance e atrapalhado o goleiro Santos. Eu, vou ser sincero, eu prefiro falar sobre a falha patética do Santos. Pode ter o Mike, pode ter minha mãe, pode ter quem quiser ali na linha do gol. Ele tira a mão da bola. Ele tira a mão da bola. Essa é a imagem, ó. Tá o Mike ali, essa é a reclamação. Agora, a bola vai no meio do gol, a bola vai fraca, o Santos estica o braço e ele tira. Se você for ver a imagem, é ridículo. O lance é ridículo. Um goleiro profissional não pode levar um gol desse. E pra mim ele também já tinha encolhido o bracinho no primeiro gol. Agora, eu prefiro não questionar o árbitro nesse lance, porque pra mim foi um jogaço e eu não acho que foi decisivo. Pra mim, decisiva foi a falta de segurança e de atitude do Santos. Agora, e vocês? É pra reclamação? É pra gerar tanta polêmica assim ou não? Primeiro, não dá pra desmerecer a vitória do Palmeiras. Já disse que qualquer coisa aqui em volta do jogo é secundário. Um jogo desse esporte ficou secundário. Mas eu teria marcado, porque o Santos, ele acaba meio que trombando com o Mike, e o Mike tá bem inibe a ação. Exato. Mas não inibe, ele estica o braço e tira, não é o Mike. Tem um outro ângulo que mostra, ele aqui, ó, o braço ele estica e tira. Mas não é o Mike. É interpretativo. Eu teria marcado porque ele está realmente numa posição e a bola passa depois do Mike. Portanto, há um empecilho para a jogada natural dele. Daria para defender? Talvez desse, mas ali é um empecilho natural para a jogada. Por isso que eu marcaria. Mas acho também que não foi isso que o Palmeiras mereceu ganhar. Para mim é o chamado braço de jacaré, né? E o Santos está com essa mania de encolher o braço em todo chute a gol. Teve até um chute no final do jogo que teve o desvio, que ele de novo encolheu o braço. Ele encolheu no primeiro gol, ele encolheu no pênalti. No pênalti ele não pula de braço esticado, ele pula com o braço. Falhou no pênalti? Claro que não tô falando isso. Mas é o bracinho de jacaré. E pra mim foi ridículo.
ele ter levado aquele gol. Nilson, você queria falar também sobre o lance? Não, eu achei, é um lance bem interpretativo. Eu queria ver algum árbitro falando da legalidade do lance. Salve o Espínola anularia. O senhor eu tava ouvindo um lance, do jogo e ele falou que anularia. Ele falou que anularia. Então, é um lance bem interpretativo. Pelo que eu vi aí também, daria para anular, se fosse a interpretação da anulação, daria. Mas isso não pode tirar nada do brilho do que foi a vitória do Palmeiras, que foi melhor. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, teve o segundo tempo igual. Foi melhor, bem melhor no primeiro tempo, teve o segundo tempo igual. E quanto ao Santos, o Flamengo está buscando aí um goleiro, que é o Rossi, né? Que o Flamengo talvez esteja insatisfeito com o seu goleiro. Senão não teria ido atrás do goleiro do Boca, que é o Rossi. Então, o Rossi deve ser o goleiro titular do Flamengo. E o Santos sempre teve... É aquela história. Às vezes o cara vai até um determinado patamar, em determinado clube, ele vai muito bem. E com todo respeito ao Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, pessoal do Atlético, todo respeito. Mas ele deu um up na carreira dele, ele foi pro Flamengo. Talvez ele no Flamengo não tenha o mesmo rendimento por questões, sei lá, questões emocionais, enfim. Ele não consegue ter o mesmo rendimento que ele tinha no Atlético. E no Atlético esse rapaz fechava o gol. Esse rapaz despertou interesse de tanta... Ele foi para a seleção. Foi convocado para a seleção brasileira de tantas partidas excepcionais. Ele era um quarto goleiro. Ele era uma espécie de quarto goleiro. Sim, era um quarto goleiro para a seleção. Se o Everton machucasse, certamente ele teria ido para a Copa do Mundo, o Santos. Mas é verdade, ele está tomando alguns gols do Flamengo defensáveis. Bracinho de jacaré. Defensáveis. E isso faz com que a diretoria do Flamengo se preocupe e deve jogar o Rossi em breve aí como titular do Flamengo.